Rodrigo, essa história vai te emocionar muito. Eu tenho certeza que vai emocionar também a quem está escutando. A nossa cidade andava um pouco parada. Para falar a verdade, não acontecia muita coisa no nosso bairro. No fim de tarde ali, nós, com 15, 16 anos, sempre ficávamos sentados na calçada, conversando, dando risada do que estava acontecendo naquela época. Era uma fase muito gostosa. E um dia qualquer, um caminhão para em frente a uma casa que já estava há muito tempo ali parada, sem ninguém morando. E nesse caminhão desce uma mulher com um bebê enrolado em um manto e mais um pouquinho depois desce uma menina, ali com seus 16 anos de idade. Nós ficamos super ansiosos porque naquele momento estava acontecendo uma novidade na nossa rua. Estava chegando algo diferente para nós estar ali conhecendo. Só que eles entraram dentro da casa e demoraram semanas para saírem de lá de dentro. Nós ali naquela época, os adolescentes daquela época ali, nós estávamos totalmente ansiosos para conversar com aquela menina, saber quem que era aquela menina. Até que então, depois ali de umas 2, 3 semanas, essa garota sai. Ela vai até a frente de casa, não fala com ninguém, não olha para ninguém e volta novamente para dentro de casa. E nós ficamos super preocupados. Por que aquela menina não saía de casa? Por que aquela família não saía de casa? Se passaram mais alguns dias e ela, a sua mãe com o bebê enrolado no manto, até mesmo estava um dia de calor e nós estranhamos. Por que aquela criança estava enrolada daquele jeito naquele dia de calor? E com o passar dos dias, essa menina, ela se aproximou de nós. O nome dela era Joana. E ela contou que o irmãozinho dela tinha um grande problema de doença de pele, por isso que ficava enrolada naquele manto. E a sua mãe, ela era muda. Então era por isso que aquela família parecia um pouco atípica do que nós estávamos acostumados. E novamente Joana desapareceu, ela não saía na rua, era uma menina muito quieta. Tanto que nas vezes que ela saía para a rua, ela mais observava e escutava o que nós estávamos conversando do que até mesmo ela falar alguma coisa. E uma certa vez nós conversando, ela acabou deixando escapar que ela morava naquela casa sozinha, junto com a sua mãe e seu irmão, porque o pai dela tinha morrido em um acidente de carro. Então até que meio que saciou ali a nossa curiosidade, porque ela tinha uma história triste. Então nós não queríamos ficar ali meio que incomodando a menina. Só que um de nossos amigos ali, com a ausência dela novamente, ele decidiu subir no muro e olhar para a casa dela, para ver o que eles estavam fazendo. Então nós fomos ali ajudar ele, ele subiu no muro, um muro um pouco alto, e ficou até bastante tempo olhando e não achava nada. E nós perguntávamos, puxava a perna dele e perguntava se ele estava vendo alguma coisa, até que ele pegou e se assustou e quase caiu do muro e saiu correndo para a rua, e nós ali preocupados, querendo saber o que aconteceu, e ele falou: é um monstro! É um monstro! Nós não estávamos entendendo o que ele estava querendo dizer. Ele falou que a criança ali estava nua e ela estava com a pele toda ferida, com a pele toda machucada, sabe? Ele falou que tinha algumas partes de carne faltando. Então nós pensamos que ele estava exagerando, que não poderia ser uma criança naquela situação, poderia ser um grande problema de pele, não poderia ser uma coisa tão horrível que assustasse tanto assim, não poderia ser. E novamente, depois de alguns dias, Joana apareceu e nós começamos a tentar tirar dela o que o irmão dela realmente tinha. E parecia que ela queria contar, mas ela ficava muito receosa. E com o passar dos dias ela acabou revelando o que realmente tinha acontecido com a família dela. Ela falou que 6 anos atrás, ela, o pai e o irmãozinho dela de 6 meses saíram para passear. Infelizmente o carro acabou capotando e ela e a mãe dela acordaram só no hospital. Só que o pai e o irmãozinho dela não teve a mesma sorte e acabaram morrendo. Com essa tragédia horrível, ela disse que a mãe dela ficou muito perturbada, que não tinha mais vontade de viver, mesmo ela tendo ali
a sua filha com 10 anos de idade, a mãe dela não queria mais saber, porque ela tinha muita vontade de ter mais um filho, um menino, para ter um casal. E acabou perdendo num acidente horrível. E ela procurou de todas as maneiras ali uma solução para acalmar a mente dela. De alguma maneira ela tentar resgatar o filho, o marido. Procurou xamã, feiticeiros, bruxos, tudo. Até que um dia a mãe dela estava em casa e escutou um barulho na porta. Ela foi até a porta e tinha um homem meio estranho na porta. E esse senhor falou para ela que ele conhecia uma senhora, uma bruxa, que poderia resolver a dor. Então ela imediatamente pegou as coisas e foi correndo até o encontro dessa mulher. E essa bruxa pediu para contar o que tinha acontecido. E ela revelou toda a história para essa senhora. Essa senhora falou que poderia resolver esse problema dela. Só que ela pagaria muito caro para ter o que ela queria de volta. Primeiramente, ela disse que teria 3 condições. A primeira condição é que ela teria que escolher entre o seu marido e o seu bebê. A segunda condição teria que ser feito um sacrifício em troca do seu desejo. E a terceira e última é que ela deveria ser muito bem específica para que seu desejo fosse realizado. E ela pensou e acabou escolhendo o seu filho, o seu bebê de volta. A feiticeira diz que esse desejo se realizaria com o sacrifício de ela perder a sua voz. Mas antes desse desejo ser realizado, ela deveria ser clara no seu pedido. E ela disse que queria o seu filho de volta. Ela queria o seu bebê de volta. A bruxa até mesmo perguntou para ela se era só aquilo que ela queria. E ela disse que sim, que o bebê dela era tudo que ela queria. Imediatamente a sua voz foi retirada. A bruxa falou para ela que ela só precisaria ir junto com ela ao cemitério porque o seu filho já tinha ressuscitado e estava ali dentro do caixão. Ela teria que desenterrar o próprio filho. Ela ficou muito feliz, ela não acreditava. Ela estava tão feliz que até mesmo a voz dela ali já não era mais importante. Então ela acabou indo para o cemitério e ajudou a bruxa a desenterrar o próprio filho. E quando o caixãozinho foi aberto, ela se espantou. Ela se espantou muito com o que ela tinha visto. O bebê dela não era mais aquele bebê lindo que tinha nascido. Era um bebê que já estava ali, várias partes do corpo necrosadas, já se decompondo. E ela não entendeu. Ela não entendeu por que o bebê dela estava daquele jeito. E a feiticeira falou que ela tinha pedido o bebê de volta. Não a condição que ela queria o bebê. E a bruxa disse que não teria mais como voltar atrás naquele feitiço. E a Joana disse que a sua mãe andava nesses 6 anos de cidade em cidade para tentar achar a cura para o seu filho, para tentar reverter esse feitiço e trazer realmente o seu bebê de volta. Mas agora ela já tinha aceitado o seu destino e, até hoje, cuida do seu bebê sem pelo menos pronunciar uma palavra, sem ter um dia de paz e sem nenhuma esperança. Porque o seu bebê nunca dorme, nunca morre e nunca vive. E claro que essa história não poderia ficar de fora do canal Velho Terror.